Bueno, em primeiro lugar, eu agradeço, como representante da diretoria da BCP, o convite da ALCIP para participar desta mesa, em especial ao presidente da ALCIP, Adolfo Garcé, e o comitê organizador, Camilo Lopes, Florência Zanz, Cecília Rocha e Diego Lujan. Isso enriquece e intensifica o diálogo entre as associações da ciência política dos países do Cone Sul, possibilitando análises comparadas da realidade de nossos sistemas políticos. Bom, eu vou... sim? Ah, sim? Ah, sou muito pequena. Tá. Uhum. Está bem, está bem. Primeiro, vou me desculpar, porque as eleições foram domingo. É difícil fazer uma análise sistemática, tá? Então, vou fazer uma apresentação um pouco anarquista, algumas impressões que, num primeiro momento, eu vou apresentar e que me deixaram refletir algumas coisas bastante superficiais ainda, e acho que depois a gente pode refletir um pouco mais sobre a eleição no Brasil em 2014. Bom, eu pretendo apresentar algumas reflexões a respeito do desenvolvimento da democracia brasileira, especialmente a partir dos resultados da eleição recente, 5 de outubro. Vou, claro, buscar analisar alguns elementos centrais das duas dimensões de uma polarquia, tá? Que seriam a inclusão e a competição. Evidentemente, eu não vou poder aqui me alongar em cada uma dessas dimensões, eu vou pegar alguns indicadores de forma bastante aleatória e arbitrária. Bom, no que diz respeito à dimensão da inclusão, é preciso, em primeiro lugar, reconhecer o avanço da participação política, tá, referente ao direito eleitoral. Se nós olharmos esse gráfico desde o século XIX, sem dúvida, o sistema político brasileiro cumpriu com essa tarefa, tá, no sentido de incorporar o cidadão no processo eleitoral. A inclusão eleitoral provocou um grande impacto no mercado eleitoral brasileiro, especialmente a partir dos anos 90, estabelecendo novos desafios aos partidos que enfrentam um cliente com carências básicas e expectativas de demandas a serem satisfeitas. Está sendo compreensível o meu português? Nas eleições nacional e regional de 2014, o país contou com um eleitorado de 142.822.046 eleitores registrados no Tribunal Superior Eleitoral. Na eleição de 2010, eram 135.804 eleitores registrados. Em apenas 4 anos, houve um aumento de 7.017.616 eleitores. Jovens, com nenhuma experiência eleitoral, sem terem vivenciado o regime civil-militar e somente com experiências de administração do país com o PT. Isto explica, de certa forma, o crescimento da candidatura de Marina Silva durante o momento da campanha eleitoral, pois seu crescimento e melhor performance era justamente nos setores mais jovens do eleitorado brasileiro. Muitos desses jovens participaram dos movimentos de protesto de 2013. Observado esses aspectos da inclusão política, eu gostaria de destacar alguns elementos centrais
que formatam a competição eleitoral no Brasil. Um elemento importante que baliza a dinâmica da competição eleitoral no Brasil é o perfil da escolaridade brasileira. O analfabeto no processo eleitoral de 2014 representou um percentual aproximado de 5,4% do eleitorado brasileiro. Um enorme avanço se considerarmos que na primeira eleição presidencial do novo regime democrático, em 1989, nada menos que 18% do eleitorado brasileiro era analfabeto. Apesar desta significativa melhora, é preciso reconhecer que estes dados devem ser considerados com certa cautela, pois, na eleição de 2014, em torno de aproximadamente 44% do eleitor brasileiro só tinha até o primeiro grau completo. Este perfil do eleitor dificulta a sua capacidade de controle e acompanhamento do processo político e traz consequências específicas sobre a competição eleitoral. No Brasil, isso significa, em grande parte, um eleitor que, na prática, mal sabe assinar seu nome e tem enormes dificuldades de acompanhar as informações do jogo político eleitoral. Na eleição de 2014, concorreram nada menos que 32 partidos às eleições ao Legislativo, nacional e estadual, e 10 candidaturas à presidência da República, contemplando um total de 30 partidos nas alianças desses 10 candidatos. O eleitor com pouca escolaridade enfrenta dificuldade de compreender uma oferta partidária muito grande. Mas não é somente o perfil educacional do eleitor que deve ser considerado para entender o funcionamento do sistema político brasileiro. A configuração de um eleitorado com parcos recursos sociais e econômicos também traz um impacto para a dinâmica eleitoral e partidária do país. De acordo com o Human Development Report de 2014, apesar dos avanços dos últimos anos, o Brasil se situa na 79ª posição no IDH do ranking entre 187 países classificados, atrás do Chile, Cuba, Argentina, Uruguai, Venezuela, Panamá, México, Costa Rica. O comportamento eleitoral nas eleições presidenciais brasileiras, especialmente desde 2006, tem configurado um padrão de claras diferenças regionais. Uma clivagem que vem se consolidando. Deixa eu só mostrar aqui algumas diferenças do peso do eleitorado. Vocês podem ver aqui no gráfico, não? A região de São Paulo, o estado de São Paulo, que tem a maior peso eleitoral. Não? O comportamento eleitoral nas eleições presidenciais brasileiras apresenta algumas clivagens que vêm se consolidando. As regiões mais pobres, mais beneficiadas, não? Pelas políticas sociais, apresentam uma preferência pelas candidaturas do PT e as mais ricas do PSDB. O eleitorado de mais baixa renda é o que preferencialmente votou na candidatura Dilma e os de maior renda na candidatura do PSDB em 2014. Nós podemos ver nesse gráfico uma das últimas pesquisas de intenção de voto do Datafolha. Essa diferença fica, essa clivagem, não só a clivagem regional, comparando a eleição de 2010 com 2014, a tendência, o padrão não se diferencia de uma maneira muito significativa, tá? E observando o eleitorado de até 2 salários mínimos e a preferência da candidatura Dilma, isso fica bem claro e fica, quanto maior a renda, menor a votação na candidata Dilma e maior a votação
não tanto ali no Aécio. Não, no Aécio fica também claro. Quanto mais renda, a preferência do Aécio. Bom, eleições presidenciais são competitivas? A eleição para presidente de 2014 confirmou algumas características e tendências centrais, estou me engasgando, centrais, que têm se repetido na nova democracia, apesar de ela ter se caracterizado por uma instabilidade muito significativa na intenção de voto semanas antes. Nas 7 eleições, com exceção da primeira, apesar de haver um número significativo de candidatos, poucos apresentaram reais condições de disputa. O jogo eleitoral presidencial basicamente se resumiu em um campo restrito entre candidatos dos 2 partidos, do PT e do PSDB. Em primeiro lugar, estes foram os únicos que apresentaram candidatos à presidência em todas as eleições, e outras legendas foram coadjuvantes centrais, que em algumas eleições apresentaram candidaturas próprias ou circulavam com coligações no campo do PT ou PSDB. Em segundo lugar, a conquista eleitoral ficou entre esses 2 candidatos, entre esses 2 partidos, PSDB e PT. Esta configuração de disputa presidencial centrada fundamentalmente entre 2 polos parece ser incompreensível se for considerada a alta fragmentação partidária no legislativo brasileiro e a existência de sistemas partidários estaduais com uma constelação e lógica muito diferenciada. Vários fatores explicam essa constelação. Em primeiro lugar, não em ordem de importância, a dificuldade dos partidos garantirem presença organizativa nacional, especialmente devido ao tamanho do território brasileiro. Isso dificulta significativamente os partidos constituírem lideranças capazes de serem reconhecidas pelo eleitorado brasileiro. Disto vem, especialmente, a necessidade de coligações eleitorais para o Executivo Nacional, tanto com partidos de expressão política, como com partidos pequenos e nanicos, que mobilizam isoladamente figuras políticas que têm apenas um perfil local e regional. A eleição de 2014 novamente confirmou que os partidos fazem diferença na campanha eleitoral e nos resultados. Os 3 principais partidos, PT, PMDB e PSDB, inclusive os que têm a maior filiação partidária, balizaram a dinâmica eleitoral. A construção de uma candidatura de terceira via, com um discurso que se colocou acima das organizações partidárias, mesmo com o desejo de mudança explicitado nas ruas e nas pesquisas de opinião, não foi suficiente para chegar à disputa em um segundo turno. As lideranças regionais e estaduais, importantes figuras no cenário político brasileiro, seguidamente apresentam resistências a um comportamento partidário fiel, disciplinado e coeso. Isso tem consequências diretas na construção de estratégias de formulação e articulação de candidaturas à presidência do país. Os arranjos para construir apoios políticos de uma candidatura nacional em um jogo de dimensões onde predominam realidades regionais muito diversas são baseados em processos que exigem muita negociação. A mobilização de uma campanha presidencial para garantir apoio nos estados exige um cálculo político complexo. A importância do peso do colégio eleitoral dos estados e a acomodação de disputas intrapartidárias entre lideranças, como entre os partidos aliados, é uma tarefa fundamental para uma campanha ter êxito. Isso pode ser visto pela distribuição desigual do eleitorado brasileiro, como eu já tinha mostrado antes, entre as regiões e os estados.
Outro elemento fundamental em uma campanha presidencial que explica poucas candidaturas competitivas são os seus altos custos. O Brasil tem uma das campanhas presidenciais mais caras do mundo. Não? Na campanha presidencial de 2010, a candidata Dilma Rousseff apresentou um total de receitas arrecadadas de 135.530.844,32 reais. E seus principais opositores, seu principal opositor, o Serra, 106 milhões e um pouco mais. Ou seja, isso é 2014, 90% de todas as receitas que circulam numa campanha presidencial concentram-se em apenas 2 candidatos. Essa realidade não foi diferente na campanha de 2014, apesar da prestação de contas final ser somente após a eleição. Os 2 candidatos que foram ao segundo turno concentraram 85% dos recursos das receitas arrecadadas até então na prestação de contas do Tribunal Superior. O alto custo das campanhas em um país com enormes desigualdades sociais produz um efeito perverso no perfil das disputas pelo voto. E o eleitor carente aproveita o momento da eleição para avaliar o seu voto e ver o que lhe vale mais a pena, um voto racional. Bom, é também preciso destacar a pouca diversidade dos grupos econômicos que investem recursos financeiros nas eleições presidenciais. Não? Nós vamos ver aqui, na campanha do Aécio, 51% dos recursos que vieram são de construtoras, 32%, isso aqui não é prestação final ainda, 32% são de bancos e apenas o restante ali que está em preto, 16%, vem de outros ramos da economia. Tá? Da candidata Dilma, não há uma grande diferença, há um pouco mais de diversificação na prestação de contas, que não é a prestação de contas final, tá? E também da candidata Marina, pode-se ver que as construtoras também investiram bastante na candidata da terceira via. Com relação ao sistema partidário, é interessante observar a eleição de 2014. Eu fiz os cálculos sobre o número efetivo de partidos. A eleição de 2014, como foi colocado, não trouxe, do meu ponto de vista, uma nova força na disputa para o segundo turno, apesar de ter sido caracterizada como muito instável a intenção dos votos nas pesquisas eleitorais. No legislativo, o quadro da fragmentação partidária aumentou significativamente. Nós vamos ver nessa tabela que o número de partidos eleitos na Câmara dos Deputados foram 28 partidos e o número efetivo de partidos que avalia a fragmentação subiu mais ainda nessa eleição de 2014. Bom, o eleitor se defronta com inúmeros partidos concorrendo a eleições proporcionais da Câmara dos Deputados. Como vota em uma lista aberta, em que vários candidatos concorrem, sem estarem ordenados, ele privilegia na decisão do seu voto critérios de natureza pessoal e conhecimento das características do perfil individual. Isso facilita a votação em várias organizações partidárias, contribuindo com essa fragmentação. Tá? Se nós olharmos agora o resultado, tá, das perdas, acho que o Limonde talvez vai mostrar, não sei se ele vai mostrar esses dados, das perdas das principais bancadas, eu não botei todas elas, né? O PT perdeu 18 deputados, o PMDB, que é o principal partido de sustentação dos governos de coalizão, né, também perdeu. O PSDB, o partido da oposição, a gente teve ganhos, né, isso é interessante, o país mostra que tem uma competitividade aí, né, importante. E uma coisa que eu gostaria, que me chamou muito a atenção nessa eleição de 2014, se falava muito, né, se falou muito que haveria um voto de protesto, um voto de negação dos partidos, de negação da política.
Tá? Se a gente comparar a eleição de 2010 com a eleição de 2014, e se nós entendêssemos que o voto em branco e o voto nulo seria um sintoma, não houveram tantas diferenças assim. Tá? Na eleição de 2010, o voto branco foi 1,8%, e esse aumentou em 2014, foi de 13,8%. O nulo, na eleição de 2010, foi de 3,45%. Na eleição de 2014, foi de 5,8%. Houve um crescimento, mas não aquilo que se esperava a partir das análises feitas dos movimentos de 2013. Se nós somarmos a abstenção também, a abstenção em 2010 foi 21% e 2014, 19,8%. Ou seja, 2010, juntando branco, nulo e abstenções, dá 26,7%, e 2014, 30%. Ou seja, há uma estabilidade aí interessante, e se a gente observar a votação que os dois candidatos tiveram para ir no segundo turno, esse voto branco, nulo e abstenção vão ser eleitores que vão estar na estratégia eleitoral desses dois candidatos nessa campanha do segundo turno. Então, é isso que eu gostaria de chamar a atenção, desses primeiros dados que eu tenho disponível, porque eles saíram segunda-feira de manhã, domingo de noite. Né? É difícil a gente poder fazer uma reflexão mais consistente, né? Porque a gente ainda não tem muitos dados e não deu ainda para degluti-los, mas surpreende porque se falava que os partidos no Brasil estavam totalmente fora, né? Eles seriam, na eleição de 2014, em função dos movimentos do ano passado, nada importantes. E um dos elementos que os analistas, e que eu também acho que foi uma variável importante, da candidata à terceira via não ter conseguido chegar ao segundo turno, justamente foi a falta de uma máquina partidária e a estratégia de não se colocar numa ordem partidária de um partido que ela tinha se apresentado como candidata, o que dificultou ela ter mais palanque, o que dificultou uma série de coisas para poder ter uma sustentação no país como o Brasil, uma votação que as primeiras pesquisas de setembro mostravam que ela estava praticamente indo para o segundo turno em primeiro lugar, né, empatada. Bom, então é isso que eu gostaria de mostrar e de refletir, que nos dados que essa eleição de 2014 está mostrando, os partidos não parecem estar tão em crise. Há um paradoxo. Tá? Há um paradoxo que dá para explicar. Tá? Você tem uma estabilidade muito consistente nas eleições para o Executivo e uma lógica completamente diferenciada nas unidades da federação, o que causa realmente problemas, inclusive, de governabilidade e de alianças que criam alguns constrangimentos. Acho que é isso que eu tinha a dizer e estou à disposição para a gente refletir. Muchas gracias, Silvana. Muy claro, muy claro. Ahora voy a invitar al profesor Fernando Limongi. Fernando es profesor de la Universidad de San Pablo y ha escrito un número importante de trabajos, algunos junto a Argelina Figueiredo. Bom dia a todos. Eu queria agradecer o convite para participar dessa conferência e desse debate em particular. Eu nem vou tentar falar em espanhol, porque seria um tanto ridículo. A minha capacidade de falar espanhol é nula. Eu entro em crise e começo a falar inglês no meio, porque minha cabeça só concebe uma outra língua, português e outra. Então, qualquer outra língua é um macarrônico que eu junto inglês, espanhol, italiano, fica uma confusão. Então, eu vou ser
bastante breve, e eu vou aproveitar alguns slides que eu já tinha. Eu vou completar apenas o que a Silvana falou, eu não tenho nenhuma discordância com ela, acho que ela foi clara e perfeita. Mais perto aqui. Então, eu só queria enfatizar alguns pontos. Primeiro, essa eleição presidencial foi a 7ª eleição presidencial brasileira desde a redemocratização, e ela vem apresentando, as eleições presidenciais brasileiras vem apresentando um padrão, uma repetição bastante forte, que nessa última eleição pareceu que ia ser sacudido, mas não foi, né? Então, a primeira eleição de 89, que é a do retorno à democracia no Brasil, ela contou com 21 candidaturas e com uma falha de coordenação muito forte entre as lideranças políticas. E você teve, então, uma dispersão do voto muito grande. Essa foi a única eleição em que isso aconteceu. Eu não coloquei aqui os dados de 2014, esse dado aqui para 2010 tem um pequeno erro no gráfico, mas vocês veem que de 94 para cá, aí, nessa última eleição, surpreendentemente se repetiu, né? PT e PSDB vem controlando o mercado político, né? Vem granjeando algo como 80%, 90% dos votos nas eleições presidenciais, o que é muito surpreendente, dado, né, a história partidária do Brasil e toda esta fala de que o Brasil tem um sistema partidário muito frágil, né? Por que você tem, então, esse predomínio do PT e do PSDB? Em boa parte é a lógica de diverger, né? Eleições majoritárias tendem a ser bipartidárias, né? O número de candidaturas tende a se reduzir por um processo, seja de opção das elites, seja de opção dos eleitores. Esses dois processos se retroalimentam e você tem uma redução do número de candidaturas. Então, no caso do Brasil, a coordenação entre as lideranças políticas é muito clara, né? Ela é preponderante. Então, vocês veem aqui que dos 21 partidos, né, eu só listei os principais ali no primeiro, na primeira fileira, na primeira lista, eles foram se agrupando e formando dois grandes blocos coordenados pelo PT de um lado e pelo PSDB de outro. E todos os partidos vão se unindo a esses blocos. Esse modelo chegou ao seu ponto máximo na eleição de 2010. A eleição de 2010 foi uma eleição de... Depende de como você olha. 2006 pode ter sido visto como a melhor, mais forte, mas 2010 também, sobretudo 2010, porque essas coligações se reproduziram nos planos estaduais. O sistema político brasileiro, o sistema eleitoral brasileiro, ele é muito complexo, porque ele envolve uma eleição presidencial e 27 eleições estaduais concomitantes, além de uma eleição para o Senado e para a Câmara dos Deputados e Assembleia Legislativas. Então você tem, ao mesmo tempo, eleições que são em distritos diferentes, nacional, estadual, que têm lógicas diferentes, majoritária, proporcional. Então, os partidos têm que resolver um quebra-cabeça enorme do ponto de vista da sua estratégia. Qual é a sua melhor estratégia eleitoral? E o que tem ocorrido é uma certa divisão do mercado. Cada partido atua num desses nichos, num desses pedaços. E essa especialização envolve trocas. Por exemplo, PT e PSDB, para dominar o mercado presidencial, eles precisam ceder para os seus parceiros mercados estaduais.
Então, eu não lanço candidato para governador em certos estados para fazer o acordo com um outro partido para que ele me apoie a presidente. E mais, no plano legislativo, eu cedo tudo. Certo? Eu dou de graça cadeira para os pequenos partidos. E isso é o que explica essa altíssima fragmentação na Câmara dos Deputados. Tem uma troca que envolve o horário eleitoral gratuito. O Brasil tem uma legislação extremamente liberal, escapou o termo, e dá muito tempo de TV gratuito para os partidos fazerem campanha. Uma legislação generosa. Só que esse tempo é calculado proporcional ao tempo ao número de cadeiras que você tem na Câmara dos Deputados, mais um tempo fixo que todo partido tem. Então, a estratégia de montagem de coligações envolve esses 3 planos: federal, o nacional, os estaduais, os 2 tipos de eleição, majoritário, proporcional, e o cálculo do horário eleitoral gratuito. E o cálculo do tempo de horário eleitoral gratuito é o trunfo também com que os pequenos partidos entram para obter concessão dos grandes partidos. E o que os grandes partidos mais querem não é tanto mais tempo na TV, é impedir que o meu adversário venha a ter tempo na TV. Então, essa é uma lógica bastante complexa, mas que vem funcionando. Vejam, por exemplo, o tamanho aqui da coligação do PSDB e do PT na última eleição de 2010. Eu não consegui fazer para 2014, mas são tão grandes quanto, mas com uma complicação. Qual é a complicação? O PSB, que é um aliado tradicional do PT, que vem desde 1989 com o PT, ele saiu da coligação. Então, isso deu um choque, digamos assim. Então, é como um terremoto, né? Mexe, aí depois tudo tem que... Só que esse que já era um terremoto foi completado com uma queda de avião. Certo? Então você já tem o bicho está mexendo, está instável, está se arrumando de novo, está encontrando um novo equilíbrio e o avião cai. O avião cai e você tem uma candidata que aparentemente aparentemente não, deveria estar no avião, não embarcou no avião, tem uma relação forte religiosa, é uma mulher sofrida, que não conseguiu viabilizar sua candidatura por problemas burocráticos, e então entrou de vice dessa candidatura, né? E fala: Deus me impediu de entrar naquele avião. Eu estou predestinada a ser presidente da República, certo? Eu era para ser candidata, não fui, não me impediram. Entrei de vice numa chapa, era para entrar no avião, não entrei. Pô, Deus quer que eu seja presidente. E foi isso que ela falou. Certo? Foi isso que ela fez. E isso com todo essa... Pensa também o desgaste político vis-à-vis a opinião pública que envolve você construir essas coligações. O que te faz trazer para a sua coligação o PHS? O PHS é uma sigla totalmente desconhecida, ninguém sabe quem é o PHS, só pode ser, né? Então, a montagem dessas coligações desgasta muito fortemente todos esses partidos, porque parece que está vendendo no varejo.
certo? Mas não está. Mas a aparência é essa. Então, você soma tudo isso, e fora todas as coisas que ela mencionou, como você tinha toda uma expectativa de que a sociedade brasileira ia passar por um processo de mudança. Certo? Protesto de 2013, até meu filho de 3 anos de idade foi. Né? Todo mundo foi às ruas. Né? Parece que todo mundo foi às ruas. Não foi, todo mundo foi às ruas. Mas, então parece... não pode continuar isso aqui. Certo? Mas isso aqui tem uma lógica própria. Opera em um sistema. Né? Então, se você olhar, então, esse é um sistema que aparentemente é muito instável, mas é muito estável. PT e PSDB dominam o mercado eleitoral. O terceiro lugar, se você olhar aqui, o terceiro partido nunca repete, repetiu agora. A candidata, não o partido, é a Marina. Qual foi a mudança aqui? Né? A Dilma caiu 2, 3 pontos. 42, 43, não é isso? Aí, 41, depende do jornal, é 41, 42, 43. Mas ela cai, certo? A Aécio sobe 2, 3 pontos. Marina sobe 2, 3 pontos. A diferença no caso da Marina é a trajetória. Certo? Aqui, em 2010, ela correu a campanha toda com 10%. Chegou na última semana de campanha, ela dobra seu apoio. Certo? Então, ela correu, digamos, sem nenhuma chance de ir para o segundo turno e beneficiou-se da, digamos assim, dessa mesmice. E então falou, então tá, já que não vai mudar nada, voto na dona Marina. Nesse ano foi o inverso, certo? Ela é que apareceu como a alternativa ao PT. Uma forma de ler o que está acontecendo, então, se a gente passa de 98, de 2002 para frente, é que quem domina mesmo é o PT. O polo de organização do sistema político brasileiro hoje é o PT. E o problema é quem vai ser a oposição. Então, o PSDB, se vocês olharem, tem muita mais instabilidade do que o PT. Ele está extremamente instável. E uma possibilidade de uma terceira via é deslocar. Só isso está, digamos, acontecendo. E foi isso que foi a flutuação Aécio-Marina. É um problema de coordenação típico de weberiano, certo? Ou Cox. Né? Quem vai, para onde os eleitores vão convergir. Né? E ficou flutuando assim. Com uma certa diferença que, em algum momento, a Marina começou a roubar eleitor do PT em algumas pesquisas, em alguns momentos. Mas logo depois parou disso de acontecer. Deixa eu mostrar uns gráficos que eu tenho aqui de comportamento eleitoral. Quer dizer, aqui, o que é esse gráfico? Deixa eu interpretar eles para vocês. Nesse eixo, educação média na sessão eleitoral. Nós temos os dados eleitorais por sessão, cada 500 eleitores. Aí eu tenho o dado individual para o grau de educação que ela reportou. Se é analfabeto, você sabe ler e escrever, fundamental incompleto, então você pode agregar isso por anos de educação média em cada uma das urnas, em cada uma das sessões que os eleitores votam. Em média, 350, 400 votos. Certo? Então, eu ordeno as urnas
da menos educada para mais educada. Faço 100 eleições presidenciais. Consentiu. Ordeno. Então, o que é que nós temos aqui? Ó? PT 98. Ainda que tenha um uzinho aqui, é basicamente flat, sabe? Não tem uma relação forte entre a educação na UNA e o voto no PT. E como não tem no PT, também não pode ter no seu adversário. Tem um pouquinho de Lula. Talvez um pouquinho o PT indo um pouco melhor nos mais educados. Ou, de outra forma, ele tem um problema aqui no eleitorado que, como a educação correlaciona com renda, no eleitorado mais pobre. Esse eleitorado aqui está todo no Nordeste, se você for olhar. Essas urnas onde não tem ninguém com educação, aqui é zero de educação, 0 anos de educação. Eu tinha que trocar esse eixo aqui para dar uns anos de educação média aqui dentro do sentido. Mas a relação é clara. Mas olha o que aconteceu com o PT de 98, 2002 e segundo turno de 2002. Toda a diferença está na intercept, certo? Está na média de votação que o governo teve e não na relação com a escolaridade. O PT está ganhando voto em todas as faixas educacionais. Um pouco pior aqui. Né? O que acontece de 2002 para 2006? Em 2002 o PT ganha, exerce o poder por 4 anos, e o que é que acontece? Formam-se 2 triângulos. A votação do PT no primeiro turno de 2006 é praticamente a mesma que no primeiro turno de 2002, em termos proporcionais, números proporcionais, descontando a entrada de novos eleitores. Então, esse triângulo tem que ser igual a esse triângulo. O que entra é o que sai. Então, quem que está entrando? Eleitor de baixa renda. O que está saindo? Eleitor de alta renda. E o que está dando a inclinação da curva? É os dois. Toda a literatura sobre eleição no Brasil diz que o PT ganhou os pobres porque comprou os pobres com Bolsa Família, esse tipo de. Ganhou esses eleitores, mas perdeu esses aqui. Então, a slope, a inclinação que vai começar a aparecer em análise de regressão, não quer dizer apenas que ganhou nos pobres, quer dizer, perdeu os ricos. Vamos a pasar la palabra a la profesora Maruk Doctor. Bem, eu sou Maruk Doctor. Dá para escutar? Sim. Eu sou Maruk Doctor, eu sou da Inglaterra, eu estou no University of Hull e aqui como representante do PSA do Reino Unido. Primeiramente, eu gostaria de agradecer aos professores Federico Irizabal, Camilo Lopes, também a Florência Sanz e a Associação Uruguaia de Ciência Política pela oportunidade de participar aqui desta mesa redonda. É uma grande honra poder estar aqui falando pela primeira vez em visita em Uruguai. Por favor, me desculpem, mas eu não falo espanhol como os outros. Eu imaginei que os brasileiros falariam em espanhol e eu falaria em português, mas eu também vou falar em português. Me solicitaram comentar sobre o papel do Brasil como ator global e líder regional. Então, saindo um pouco do assunto da eleição em si, mas comentar um pouco sobre a política externa do Brasil no próximo governo. Após a eleição presidencial deste domingo, partimos para uma segunda rodada
com Dilma Rousseff e Aécio Neves, e eles teriam agora, nos próximos 20 dias, lutar pelo coração, votos e intelectos dos brasileiros. A Dilma tem ao seu favor que ela já ocupa o posto, e o PT utiliza essa vantagem agressivamente, como se vimos com o que eles fizeram com a Marina. Ademais disso, é importante lembrar que cerca de 40% dos brasileiros aprovam do governo. 70% dos brasileiros consideram-se satisfeitos ou mesmo felizes com sua vida. Em outras palavras, não se vê grande impulso para mudanças. Melhoras, sim, mas mudanças nem tanto. Apesar disso, o Aécio não deve ser descontado, e as próximas 2 semanas vão ser muito importantes de ver como vai progressar a campanha. Eu pretendo discutir o resultado das eleições pela importância que eles vão ter para a política externa, bem como para a influência global do Brasil e regional no Brasil. Acredito que a resposta é mista, conforme eu explicarei. Minha abordagem fará em 3 partes. Primeiro, um comentário sobre os principais aspectos e algumas ações da política externa brasileira. Segundo, críticas da oposição. E, finalmente, um breve reflexo sobre o que podemos esperar do próximo governo, dependendo do vencedor. E eu acho que para o Uruguai isso é a área mais importante, vendo daqui. Tenho certeza que vocês já sabem que questões de política externa são raramente discutidas durante as eleições presidenciais brasileiras. Ademais, existem poucas pressões sociais impactando o elaboramento de política externa do país. Tradicionalmente, a política externa brasileira tem cabido à presidência e ao Itamaraty, uma união geralmente bem-sucedida entre o estilo e a autonomia do presidente e as ações tecnocráticas do corpo diplomático. Isso tem resultado em uma grande continuidade na política externa brasileira, com apenas pequenos ajustes em ênfase e prioridade através dos anos. Então, quais são as características consistentes da política externa brasileira? Primeiro, ela é pragmática, com foco no desenvolvimento nacional. Segundo, ela defende robustamente a soberania e autonomia presidencial e nacional, evitando, sempre que possível, qualquer controle supranacional quanto ao formulamento de políticas, algo que o Uruguai já sabe bem. Terceiro, o compromisso com o multilateralismo e universalismo e uma preferência pela multipolaridade. A 4 características consistente, o esforço para balançar as múltiplas identidades do Brasil, especialmente aqueles de ser um país em desenvolvimento, uma nação capitalista ocidental e uma potência emergente. E, finalmente, uma característica nova dos governos PT, uma relação ou relações regionais altamente politizadas e um discurso mais ideológico a nível global do que antes. A diplomacia brasileira tem tido muitos sucessos desde a democratização, tal como pondo fim às tensões militares com a Argentina, aumentando o volume de comércio intrarregional no Mercosul, aumentando a influência do Brasil
nas arenas de governança econômica global, como o FMI, Banco Mundial, G20, OMC e assim. Também firmando parcerias estratégicas com a União Europeia, assumindo uma liderança na Unasur, ajudando a melhorar a cooperação com desenvolvimento nos países africanos e contribuindo às cúpulas dos BRICS. Então, muitos sucessos. No entanto, deixe-me chamar a sua atenção a exemplos de posições e ações de política externa recente que têm sido menos felizes. Estes exemplos são importantes porque revelam uma certa fraqueza e sugerem que há espaço para mudanças das políticas durante o próximo governo. Então, quais são alguns desses problemas? Primeiro, na área de governança econômica global. O multilateralismo é a prioridade tradicional da diplomacia brasileira. Mas o Brasil está cada vez mais frustrado com a falta de progresso nas negociações de reforma sistêmica. Por exemplo, no Conselho de Segurança do ONU, a rodada de Doha, a reforma nas cotas do FMI e também as negociações de mudanças climáticas. No seu papel de líder do Global South, o Brasil tem muitas vezes acomodado suas posições a favor dos interesses dos seus seguidores. Seguidores no sentido dos outros países em desenvolvimento. E isso mesmo quando essa postura não seja do interesse nacional brasileiro. Por exemplo, o pacote de Bali, na rodada de Doha, não ofereceu grandes benefícios ao Brasil. No entanto, o Brasil aceitou o conceito de early harvest na esperança de que a flexibilidade demonstrada abrisse espaço para maior progresso nas negociações. Mas isso não está acontecendo. A segunda área de problemas, na integração regional. Isso é um assunto que o Uruguai olha com muitas preocupações, eu acho. A lógica do open regionalism, em outras palavras, um regionalismo economicamente liberal, foi ultrapassada por uma lógica de utilizar o Mercosul como instrumento de cooperação política e para administrar as relações brasileiras com um governo argentino cada vez mais recalcitrante. Também temos o caso desastroso da suspensão do Paraguai do Mercosul em 2012, que levantou várias dúvidas quanto à diplomacia brasileira, especialmente a credibilidade do Brasil em matéria de liderança regional. No mínimo, gera dúvidas quanto à seriedade do país em aderir ao devido processo. Em inglês se fala due process. E acho que devido processo é mais perto, é mais correto. Também temos o lançamento do Aliança do Pacífico, que pode ser visto como um contraprojeto à abordagem brasileira em relação de desenvolvimento e integração regional. Evidentemente, há perguntas, mesmo aqui no Uruguai, quanto à seriedade do Brasil em ampliar a liberalização econômica, apoiar a integração produtiva regional e facilitar a integração da região nas global value chains, as cadeias globais de valor. E esses são assuntos muito importantes para o Uruguai e, nesse sentido, importante os resultados da eleição, como vou explicar. Também temos problemas como as negociações com a Europa, que têm sido agendadas desde a época de Fernando Henrique Cardoso, mas até agora tem resultado em nada, por várias razões, e nem toda a culpa é do Mercosul. Eu acho que agora tem mais problemas na Europa do que aqui na América do Sul.
E, finalmente, muito importante, a renovada fricção com os Estados Unidos sobre uma série de questões, sendo a mais recente a indignação justificada sobre a ciberespionagem, e isso levou a presidente a cancelar sua viagem de Estado aos Estados Unidos no ano passado. E isso tem implicações muito importantes para o Brasil nas outras áreas de governança global. Enquanto que muita gente elogia os diplomatas brasileiros, o mesmo sentimento não se estende à política brasileira, à política externa recente do país. Muitas das metas queridas no plano externo continuam não realizadas. Isso tem dado espaço à oposição para criticar a política externa do governo PT e propor alternativas. Ademais, o baixo crescimento econômico, a queda na participação de mercado frente a competidores chineses e outros nos mercados doméstico, regional e global, tem levado aos protestos do setor industrial. Empresários reclamam do chamado Custo Brasil e da falta de sucesso do governo em formar acordos comerciais preferenciais que abriram espaço para empresas brasileiras exportar. Portanto, a política comercial tem se tornando uma questão eleitoral, mesmo que indiretamente. Então, quais são as principais críticas dos candidatos da oposição? Elas resumem-se em 5 pontos. Primeiro, a oposição critica a excessiva flexibilização das regras do Mercosul, muitas vezes para acomodar exigências argentinas e a marcada politização do Mercosul, em detrimento de interesses brasileiros, bem como dos países menores. Essa é uma forte crítica do PSDB. Segundo, políticas industriais e comerciais demasiadamente intervencionistas e protecionistas que resultam num Mercosul paralisado e incapaz de formar ou firmar acordos com parceiros importantes. No início deste ano, a Fiesp, a Federação das Indústrias de São Paulo, declarou que o Brasil não pode continuar sendo refém da Argentina e a Venezuela em acordos comerciais. Ignorando, é claro, que às vezes a própria Fiesp é o problema, mas tudo bem. O terceiro ponto de crítica, o crédito subsidiado do BNDES, a tal Bolsa Empresário, fornecido a entidades privadas para expandir operações no exterior. A oposição argumenta que o governo não deveria estar promovendo campeões internacionais. A quarta crítica, o posicionamento fraco do país nas questões de sustentabilidade, mudanças climáticas e desmatamento. Especialmente a Marina criticou isso, a posição do Brasil, por exemplo, no Rio+20, também a decisão recente da Dilma de não firmar o acordo de desmatamento em Nova York e outras coisas relacionadas a isso. E, finalmente, a oposição critica a falta de melhores relações com os Estados Unidos, em geral, mas especialmente em termos de cooperação econômica, científica e tecnológica. Isso é muito importante para o Brasil se entrar nos Global Value Chains. Então, o que tudo isso e essas críticas representam para a política externa após as eleições? Se o Aécio ganhar, pode-se esperar algumas marcadas mudanças nas prioridades externas. Ambos principais candidatos da oposição queriam
falaram nos debates que a Argentina deve conformar mais com as regras do Mercosul. E eles falaram que eles pretendem empenhar-se em firmar acordos com os principais parceiros comerciais, inclusive a Europa. A equipe da Marina tinha indicado, aqui citando o Maurício Hans, em determinados acordos possa-se cogitar dupla velocidade em Mercosul, para adaptar as diferentes economias. É questão de respeitar as circunstâncias. Então, uma mensagem suave. Já a equipe do Écio foi além disso, dizendo que poderia até vir a rebaixar do Mercosul de união aduaneira para uma área de livre comércio. Por exemplo, alguns jornais citaram o Armínio Fraga, opinando que, citando, ou o Mercosul vem junto, ou teremos de ir sem Mercosul. Interessante para o Uruguai, eu acho. Sob o Écio, a discussão sobre segurança e coordenação da infraestrutura na Unasur seria importante, e a questão de maior integração econômica seria ainda mais importante. O Écio responderia bem a maior cooperação econômica entre a Aliança do Pacífico e o Mercosul, uma proposta que a Michelle Bachelet já agendou. Ele também daria mais prioridade ao melhoramento das relações com os Estados Unidos. Outro assim, o time dele indicou que acabariam com o crédito do BNDES, mas dizem nada sobre a possibilidade de reduzir a cooperação desenvolvista na África, que muitas vezes envolve empresas brasileiras de engenharia e construção civil. A Silvana falou quanto do dinheiro da campanha vem dessas construtoras, incluindo do Écio. A Maria tinha buscado um posicionamento mais progressivo em relação ao meio ambiente e mudanças climáticas. Ela teria exigido uma interpretação mais rígida do conceito do Common but Differential Responsibility. O PSDB nunca se manifestou tão fortemente nesses assuntos, e eu vejo a saída da Marinha uma oportunidade perdida para o Brasil aumentar o perfil dela nesses assuntos. Na minha opinião, o PSDB também faria uma mudança importante, e isso é levar o Itamaraty de volta a uma atuação mais tecnocrata, especialmente focalizando no interesse Brasil, interesse nacional do Brasil, e não em discursos ideológicos. Já a Dilma não tem falado muito sobre as suas intenções no campo externo, mas seria bobagem supor que nada mudaria. Em relação ao Mercosul, acredito que existem correntes dentro do governo já propondo um Mercosul em dupla velocidade, se precisar, especialmente se isso possibilitar o Brasil firmar acordos comerciais com os principais parceiros. No entanto, um segundo governo Dilma continuaria a resistir, reduzir a proteção proferida à indústria brasileira. Ela quer melhores relações com os Estados Unidos, mas ela não propõe firmar nenhum acordo de livre comércio, como alguns do PSDB já falaram. Entre Dilma e Marina, era difícil prever qual seria o melhor resultado para o Uruguai. Eu acho que isso é o assunto para muita da audiência aqui. Se a Dilma ganhar, é provável que muitas coisas não irão mudar. E isso talvez não seria bom para o Uruguai. Embora as intenções da Marina
teriam sido boas para o Uruguai, ela teria tido tantas dificuldades em botar suas ideias em andamento que realmente não teria feito muita diferença. A prioridade nunca teria sido a política externa. Interessantemente, então, a vitória de Écio talvez seria o melhor resultado para o Uruguai. Em conclusão, então, a eleição presidencial importa para a política externa. Dependendo do vencedor, as prioridades mudarão. E algumas posições e posturas diplomáticas terão de ser repensadas, especialmente no caso do Mercosul. A situação não pode continuar assim por sempre. Tem que ter algum resultado que faz sentido. No entanto, essas eleições não mudarão os princípios e características tradicionais de diplomacia brasileira e nem sua meta de um papel maior na governança global. Isso que eu queria falar. Muchas gracias. Asuntos públicos. Para conocer mejor, para saber más.